Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então já peço pra você que tá chegando comigo, pra você chegar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom? Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, você comenta, porque é importante o seu comentário, porque você participa com a gente, você manda sua mensagem, a gente consegue mandar aquele abraço mais do que especial e o vídeo hoje tem um assunto que eu acho que até demorou muito. O Kiko Oliveira estou afirmando, o Kiko Oliveira está insatisfeito no tricolor baiano e quais os perigos que isso pode ocasionar, né, para o bom andamento do trabalho do Rogério Ceni, para o bom andamento do trabalho do Bahia nesse meio do ano, né? E eu já vi esse filme. E eu já avisei esse filme, eu já tinha avisado, eu já vi esse filme, já era esperado, Eu costumo falar, e eu falei algumas vezes, que o Kiko Oliveira, ele é o Renato Gaúcho na pele de jogador de futebol. Como assim, Jonas? Por quê? Porque o Renato, quando ele chega nos clubes, os primeiros 3 meses é espetacular, mas a partir do momento que cai numa rotina, cara, vira um Deus nos acuda, problema pra tudo que é lado. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu ler a galera que tá com a gente aqui. Por isso que eu peço pra você sempre deixar o seu comentário, porque seu comentário é importante. O Marçal PF, ele botou: Luiz Gustavo joga muito, pô. Só não tem chance de jogar. O Vanvan, Jonas, quando o domingo chegou, também trouxe esse espírito de liderança, mas com o tempo entrou na apatia do time. Espero que não aconteça com o Guido. O Marcos Vitor, o Hudson Sampaio, abraço, irmão. Ele bota aqui, ó: o Marcos Vitor já sofreu mais e nunca entrou desmotivado. Se tiver qualidade, tem que superar. A Cássia Cardoso: qualquer jogador que chegue aqui no Bahia e encontrar Rogério Ceni como treinador, com certeza ficará desmotivado, porque ele só escala os mesmos jogadores, mesmo estando em uma péssima fase. Isso é desmotivador para qualquer jogador. Para mim, o Bahia já era para ter demitido o técnico Rogério Ceni. Eu concordo em gênero, número e grau com a Cássia, porque o jogador ele pode chegar extremamente animado, extremamente motivado. Bate num Bahia do Rogério Ceni, que tá vendo que tá tudo desmoronando, ele não dá oportunidade para quem tá treinando. São sempre os mesmos. David Duarte, Canu, os mesmos, né? Aí o cara fala: pô, irmão, não adianta eu treinar, dar o máximo aqui, que não adianta, o cara já tem os escolhidos dele. Eu acho que passa muito por isso. Tá? O Iago F92, Ceni é um grande mal para o Bahia, ele atrapalha o time. E o José Kleber: bota esse menino aí do Vasco para jogar de volante. Tem físico avantajado, Monarquia Bahia. O Capataz do Café, né? Abraço pra você. E a última aqui, aliás, as 2 últimas, né? As 3 últimas, que tem 3 aqui que são discordâncias, ó. O Daniel Costa falou: se todo jogador ficar desmotivado e não jogar bem porque não está sendo aproveitado, é melhor acabar com reserva do futebol. Essa ideia de desânimo não se comprova, ele não conseguiu se mostrar nem no sub-20, nem como zagueiro no profissional. Vídeo baiano aí que ele fez, nem como lateral esquerdo. Beleza, irmão, tô falando porque eu acompanho o cara e acompanhei o cara aqui no Rio de Janeiro, ele é tido como um baita zagueiro. Mas, eu respeito sua opinião, tá? O Carlos Sacramento, ele botou: eu discordo, Jonas, porque ele não rendeu no sub-20 como zagueiro. E algumas vezes, de zagueiro no profissional, ele é cabeça de bagre, sim. Fica aí passando pano pra diretoria, como sempre, muito fraca. Comprou gato por lebre. Cara, eu respeito a sua opinião, tá? Porra, se tu tá falando que eu tô passando pano aí pra diretoria, tá no canal errado e tu não me conhece. Inclusive, no jogo aqui no Maracanã, teve Cadu Santoro olhando pra mim, achando que, enfim, tá? Então tu não me conhece. Agora, eu vi esse moleque jogar. Não concordo que ele seja bagre, tá? E outra discordância aqui é o nosso amigo Marco. Discordo, quem conhece o Grupo City sabe que o modelo de contratação de jogadores versátil, ou seja, jogadores que jogam em mais de uma função, que não é o caso do Luiz Gustavo, tá, irmão? O Luiz Gustavo, ele nunca foi na vida lateral esquerdo. Vamos falar sobre o Kiko Oliveira nessa noite, cara. Situação. Já era de se esperar. Se você for buscar os vídeos lá atrás, de antes da chegada do Kiko Oliveira, eu tomei muita porrada, porque eu falei o seguinte: ó, o Kiko Oliveira, ele é uma bomba relógio. Ele é um jogador, como eu posso dizer, se tá tudo bem, se ele tá jogando, se ele é titular, se ele se sente valorizado, né? Beleza, ele segue, normal. Se ele não sente desvalorizado, ele causa problemas, não tem um meio termo. Não estou falando que ele está causando problemas,
mas nitidamente existe uma insatisfação, e essa insatisfação, ela sempre, quem coloca mais fogo, quem joga um álcool nessa insatisfação é sempre o Kiko Oliveira. É o mesmo modus operandi. Vamos lá. Ele chega no time, ele chega com um grande potencial, ele começa bem, demonstrando muitas valências, e jogando bem. Daqui a pouco ele acomoda, cai de rendimento, o treinador começa a substituir ele, chega um determinado momento que ele não é titular, e aí ele começa a causar problema. Como é que ele causa problema? Ele liga pro empresário dele e fala assim, irmão, olha só, não quero ficar mais aqui não, dá o teu jeito e me tira daqui. Com certeza é isso que está acontecendo no Bahia agora. Ele fez a mesmíssima... Gente, o Kiko Oliveira, ele ia pro treino do Grêmio com a garrafa do Nacional. O Kiko Oliveira, antes de fechar com o Nacional, ele simplesmente comprou casa, apareceu no treino lá do Nacional, sabe? Ele comprou ou alugou uma casa do lado do CT, entendeu? Então assim, o que ele tá fazendo... Surgiu esse interesse do Nacional, que não é de agora, ele sempre quis voltar pro Nacional, sempre foi o querer dele. O que o jogador deveria fazer? Pô, ficar quietinho, pô. Segurar a onda, ficar quietinho. Deixa rolar aí. Se der, deu. E se não der, beleza. Não, ele vai na rede social e ele posta. Está nas mãos de Deus. Sabe? E aí você fica assim, porra. Se coloca no lugar do Bahia. Fala, porra, vou manter esse cara aqui. Se eu sou o Bahia, tu vai ficar aqui, irmão. Tu tá emprestado mesmo. Tu tá emprestado. Agora o grande problema é você ficar com um cara insatisfeito no elenco e esse cara causar problema. Esse cara ir lá e causar problema. Sabe? Então, às vezes, é melhor você mandar embora, né? Mandar embora e ficar com menos um problema. Você não tem que esvaziar o elenco para dar oportunidade para garoto da base. Isso é para vocês tomarem vergonha na cara de uma vez por todas. E entender que às vezes, é melhor você dar uma oportunidade pro Cauê Furquim, pro Suassuna, pro moleque que tá querendo mudar a vida dele na base, do que você pegar um jogador aí como esse, com esse histórico, pô. Com esse histórico. E aí a gente tem que ouvir torcedor do Grêmio falar, aí, ó, bem feito, aí, ó, tá vendo aí, ó, e aí? Cara, uma coisa é certa, ele não vai sossegar enquanto não tornar insustentável, ele não vai sossegar enquanto não tornar insustentável a permanência dele no clube. Tu acha que ele vai ficar 6 meses ali tranquilão? Não vai, pô. Porque esse é o histórico dele, esse é o modus operandi dele. Quando ele quer sair do clube, ele torna um ambiente totalmente insustentável. E aí o Bahia vai ter que decidir, eu vou continuar com esse jogador aqui, eu vou devolver esse jogador, eu vou negociar com o Grêmio, porque o contrato é até dezembro. Então assim, eu vou negociar aí com o Grêmio, eu vou pagar ainda para romper antes esse contrato aí de empréstimo. Uma coisa é certa, o Bahia não vai comprar ele. E ele já vendo isso, ele já vendo que não chegou para ser uma estrela, eu falei isso, ele tem síndrome de protagonismo. Eu falei isso, ele tem síndrome de protagonismo. Tem síndrome de protagonismo. Né? E agora a gente está vendo esse imbróglio aí, provavelmente nos bastidores rolando uma movimentação para que ele possa sair da equipe do Bahia e ir para o Nacional, que foi o caminho que ele sempre quis. E quando eu trouxe isso aqui, muitos não acreditaram que ele só foi para o Bahia porque o Grêmio forçou ele a ir para o Bahia, porque a vontade dele era efetivamente ficar na equipe do Nacional do Uruguai, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Sou Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!